Deus criou todas as coisas. Tudo que você possa imaginar que existe foi feito por meio de Deus. Desde as galáxias que têm a sua grande imensidão, até mesmo aquelas mais pequenas espécies aquáticas que pode vir na sua memória enquanto eu falo isso. Isso tudo foi obra das mãos de Deus. Nós não podemos desconsiderar essa informação e ela é muito importante. Está registrada lá em João 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, essa informação ela não pode ser mal interpretada e muito menos esquecida quando nós olhamos para todas as coisas que Deus criou. Mas o homem, por ter a sua visão obscurecida pela mentira, consegue tirar a glória de Deus em relação à glória da criação e deixa de adorar o Deus Criador e passa a adorar a criatura, a criação. Ele traz a realidade daquilo que chamamos de adoração ou chamamos de idolatria. Ele deixa de adorar o Criador e passa a adorar a sua criação. Importante que tudo aquilo que Deus cria, ele no findar da sua criação, ele diz exatamente que é bom. Em Gênesis capítulo 1, versículo 31, Deus vai dizer que tudo que ele criou é muito bom, inclusive o homem. Só que Romanos capítulo 1, versículo do 18 ao 25 vão dizer coisas importantes. Eu quero ler com você alguns trechos para que você entenda o que realmente Paulo está dizendo a respeito da criatura, da criação e a respeito da glória de Deus. Observe o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 1, versículo 18. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto porque ele se manifestou, ou seja, por meio da sua criação. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Mas logo à frente, no versículo 23, diz algo bastante importante e não pode ser desconsiderado. Diz o seguinte no versículo 23: e substituíram a glória de Deus incorruptíveis por imagens semelhantes ao homem, corruptíveis, as aves, os quadrúpedes e os répteis. Ou seja, a inversão da adoração acontece aqui por meio da impiedade e da injustiça dos homens. E toda a verdade que Deus se revela através da sua criação é impedida pela injustiça dos homens. Então, aquilo que Deus criou é muito bom, ele criou por meio da sua palavra, por meio do verbo que se fez carne, e mesmo assim, os homens ainda desejam buscar os seus próprios desejos. Então, Deus criou todas as coisas e já criou para si um povo e criou para si um redentor, que a qual vai restabelecer todas as coisas novamente.